Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, começa agora mais uma entrevista à sexta. Voltamos às autárquicas, que deverão ser marcadas para 12 de outubro, em detrimento do dia 28 de setembro, data também em cima da mesa, e voltamos também ao Montijo. O arquiteto Pedro Vieira, que já presidiu a Conselhia do Montijo do PSD e que foi vereador na autarquia montijense entre 2013 e 2017, é o cabeça de lista dos social-democratas à Câmara do Montijo. E é o nosso convidado de hoje, depois de por aqui já terem passado também Ricardo Bernardes, cabeça de lista pelo PS, e Fernando Caria, candidato à presidência da Câmara do Montijo pelo movimento independente Montijo com Visão e Coração. Boa tarde, Pedro Vieira. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E começo por lhe perguntar o que o levou a aceitar o desafio de se candidatar à presidência da Câmara Municipal do Montijo pelo PSD, num momento que se pode considerar conturbado da vida do partido no Montijo. Boa tarde, Mário Rui. Antes de mais, queria agradecer a todos os ouvintes da Popular FM, especialmente às pessoas do Montijo que estejam a ouvir. No que se refere à questão que coloca, que eu desde já gostava de deixar explícito, o que se passou no Montijo é muito simples. A candidatura do Dr. João Afonso não seguiu em frente e, portanto, o partido e o projeto do PSD para o Montijo já existia, continua a existir e, portanto, não caiu. O Dr. João Afonso representa o passado. Nós representamos o futuro da candidatura, fomos votados por unanimidade na distrital do PSD e, neste sentido, só nos preocupa o futuro do Montijo, o que podemos fazer para as pessoas, o passado não nos interessa, o que nos interessa é o futuro. Mas não teme ser visto como uma alternativa de recurso, tendo em conta que, à margem da renúncia de João Afonso, que o PSD tentou negociar o apoio à candidatura independente de Fernando Caria, numa fase, e depois tentou também seduzir outras figuras, como, por exemplo, ultimamente, como foi também do domínio público, Pedro Santos, para encabeçar a candidatura do partido. Eu, quanto a esses assuntos, não me interessa muito comentar. Ao contrário de muitas pessoas, eu, na minha profissão, tenho por hábito, sou um bocadinho contrário àquilo que fazia o presidente Nuno Canta, que falava sobre muitos assuntos que não conhecia. Eu só falo sobre os assuntos que domino e, portanto, é isso que eu estou aqui a fazer. O que me interessa é mesmo, de há muitos anos, que o Montijo ultrapasse os problemas que tem e, portanto, o que nos interessa é o futuro. O que passou, não estou preocupado. O que me preocupa é o progresso e o bem-estar dos montijenses. Já agora, para encerrarmos este capítulo, e tendo em conta que lembrou João Afonso, que leitura faz sobre a renúncia de João Afonso, quer a candidatar-se, quer à liderança que exercia na Comissão Política da secção do Montijo do PSD? O comentário que faço é o mesmo comentário que faço à liderança da doutora Mercedes, quando fui candidata e que eu também fui vereador nessa altura. Todos os candidatos do PSD que passaram honraram as nossas cores e as bandeiras mantêm-se. O PS nestes 12 anos não trouxe nenhuma solução ao Montijo. Aliás, nos 28 anos de governação do PS, o Montijo tem vindo a ficar cada vez mais descaracterizado, cada vez com maiores problemas, não tem soluções e, portanto, o que nos preocupa desde há muitos anos é encontrar soluções para o Montijo. É isso que nós estamos aqui a fazer com esta candidatura e, portanto, é convergir no futuro para encontrar melhores soluções para as pessoas. O que nos interessa é mesmo fazer melhor e fazer mais bem feito do que tem vindo a fazer o PS, que desse facto não temos mais nada a dizer. Portanto, o futuro é que é, o passado já passou. Muito bem, vamos então ao futuro e vou-lhe pedir que eleja como
áreas prioritárias, que considera prioritárias para intervenção no Conselho, mas antes deixe-me só satisfazer a minha curiosidade, até porque hoje faz-se acompanhar nesta entrevista por alguém ligado a uma outra força partidária. Nas últimas autárquicas o PSD concorreu em coligação com o CDS e o Aliança. Como é que será para as eleições deste ano? Este ano o Partido Social Democrata tem vindo a trabalhar numa solução de convergência que é natural e que exige que se faça um trabalho de conjunto para encontrar melhores soluções para o Montijo. O Montijo precisa de um trabalho coletivo de pessoas que exijam, que tenham competentes, que tenham um projeto mobiliador e que proponha soluções para os problemas que nós estão mais identificados. Portanto, todas as pessoas conseguem perceber e identificar os problemas. Aliás, no Facebook não faltam críticas e situações de alerta para uma série de problemas que desolam o Montijo. Nós não queremos só isso, nós queremos acrescentar e, nesse sentido, temos uma parceria. Neste momento temos uma coligação com a Iniciativa Liberal. Não é público, mas passa a ser hoje. Portanto, nós estamos aqui a divulgar em primeira mão essa situação e vamos ter uma coligação. Por João Pereira, coordenador do núcleo do Montijo da Iniciativa Liberal, está aqui connosco a seu lado. E, portanto, trouxemos o João, o maior das naturalidades, é o nosso parceiro, é uma candidatura igualitária, portanto, não há aqui uma sobrepunjação, não há um sobrepor, há um acrescentar, portanto, não há aqui uma situação de um mais o outro, não. Nós estamos mesmo a somar 1 mais 1, mais 2, mais 3 e queremos juntar toda a sociedade montijense e mobilizá-la para um projeto do futuro, um projeto que seja ambicioso e com pessoas com ideias claras, pessoas que vão ser escolhidas, todas pessoas competentes para responder aos problemas que as pessoas têm todos os dias no Montijo. Por falar em escolhas, Lília Mendes, deputada municipal eleita pela Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal do Montijo, bem entenda-se, poderá ocupar o segundo lugar na sua lista à Câmara Municipal do Montijo? É uma situação que está a ser estudada, está praticamente fechada, que a Lília será a número 2 da cabeça das pessoas a encabeçar a candidatura à Câmara. É uma pessoa que é muito competente na área da educação, é uma pessoa que se tem revelado muito competente enquanto deputada municipal, faz intervenções muito assertivas, é uma pessoa que eu estimo muito e considero que é a parceira ideal para se juntar a mim e a outras pessoas na candidatura. E quanto ao CDS, houve conversações para que também pudesse integrar a candidatura encabeçada por Pedro Vieira ou não? Quanto ao CDS, é uma situação que ainda está... não me queria pronunciar sobre isso, ainda está muito... Não vou pronunciar sobre isso. Ainda não. É extemporâneo ainda? É extemporâneo, sim. Mas não fecha a porta? Não fecha a porta. Vamos então às áreas que elege como prioritárias para o Conselho. O que é que Pedro Vieira considera ser prioritário em termos de intervenção para o Conselho do Montijo? Bem, a questão principal de um Conselho do Montijo, mesmo a principal, mesmo aquela que salienta, que se sobrepõe a todas, tem a ver com a falta de planeamento em tudo o que são as funções municipais da Câmara. Portanto, a Câmara, nós pagamos impostos, nós trabalhamos com a Câmara todos os dias, os empresários, as pessoas, desde pagar a conta da luz até as pessoas que constroem, as pessoas que precisam de uma licença para isto ou para aquilo. Portanto, existe todo um diálogo com a Câmara que, em nosso ver, precisa de ser alterado. O principal problema de planeamento tem a ver com a Câmara não sabe planear desde o mais básico, estamos a falar da higiene, da limpeza, da manutenção dos espaços públicos.
Portanto, desde o mais básico, é como nós temos a nossa casa e não limpamos a casa. Portanto, desde o mais básico até essas situações que já envolvem planeamento muito maior, como um PDM, ou como encontrar soluções para a habitação, ou como encontrar respostas para a educação que envolve construir novos edifícios escolares. Todos nós percebemos o que é que se passa nas escolas do Montijo com sobrelotação e colocação de contentores. Portanto, há uma série de respostas que só se conseguem resolver com um planeamento. O Partido Socialista esteve lá 28 anos, vai fazer 28 anos, ainda não acabou o mandato, e não conseguiu encontrar resposta para nenhuma destas situações. As situações têm-se vindo a agudizar, vão-se acrescentando problemas, mas soluções muito poucas. E depois as coisas que se vê fazem gastos em coisas completamente estapafúrdias, como o jardim inclinado, e não resolvem soluções para as pessoas, seja soluções de habitação, seja dotar as escolas de melhores instalações, seja de tudo o que se possa fazer, por exemplo, de tapar buracos nas estradas, que agora há um monte de buracos por tapar. Portanto, as coisas básicas não acontecem. Quem não assegura o básico não consegue sequer planear o resto. E, portanto, o maior problema que nós temos é pegar nos serviços municipais, reativá-los ao serviço da população. É para isso que eles servem e é isso que nós queremos fazer. Meter a Câmara a solucionar o problema das pessoas. Desde o mais simples, a qualidade da água, também é outro problema. Podia estar aqui o dia todo a falar de problemas, mas nós o que estamos preocupados é encontrar as soluções para o naipe de problemas que as pessoas têm e sentem no dia-a-dia. Não é fazer festas. Também, obviamente, que vão ter de continuar a acontecer as festas populares, mas canalizam-se os esforços da Câmara para acontecimentos esporádicos quando aqueles problemas todos os dias que nós sentimos não são resolvidos. E não são resolvidos há muitos anos. E continuam a acumular. Portanto, o principal é melhorar o funcionamento da Câmara, o planeamento, a organização. O funcionamento da Câmara está a referir-se a modernização administrativa? Modernização administrativa, estimular os funcionários, reforçar alguma parte do quadro pessoal em algumas áreas específicas. Por exemplo, é preciso criar um centro próprio, com pessoas muito competentes, uma coisa muito pequenina, mas um gabinete de candidaturas a fundos comunitários. Nós já perdemos, só neste mandato, mais de 50 milhões de euros, 30 milhões na habitação, 16 milhões para a educação, para a requalificação de escolas e outros fundos a que nós não nos candidatámos, por exemplo, Fundo de Acessibilidades, que tem a ver com a resolução de barreiras arquitetónicas e uma série de fundos que existem. E todos os fundos do PRR, portanto, que acabam agora em 26, a que a Câmara até se candidatou, fez candidaturas, por exemplo, na habitação e não as concretizou. Portanto, disse que ia fazer, não criou as condições para as fazer e não as vai fazer. Portanto, esse dinheiro desaparece. O que está a dizer é que a estratégia local de habitação, no que diz respeito a investimentos financiados ao abrigo do programa Primeiro Direito e também do Plano de Recuperação e Resiliência, ou famoso PRR, aliás, uma matéria em que Pedro Vieira, se a memória não me atraiçoa, está diretamente ligado em termos profissionais, no que diz respeito a desenvolver trabalho em termos de assessoria na Câmara Municipal de Lisboa. O que está a dizer é que a Câmara Municipal do Montijo não vai conseguir concretizar aquilo a que se candidatou, e onde se incluíam, por exemplo, julgo eu, 100 fogos para a zona da Caneira, entre outras situações. Eu digo-lhe já que a Câmara neste momento não tem condições para fazer isso. E porquê? Porque não desenvolveu os projetos a tempo. E não desenvolvendo os projetos não lança os procedimentos concursais, não desenvolvendo os procedimentos concursais não concretiza. Portanto, as coisas têm de ser preparadas com tempo, as coisas têm uma cadência administrativa, têm de ser cabimentadas em termos orçamentais, têm de ser desencadeadas em termos processuais para fazer as necessárias consultas ao mercado para a construção, e o mercado neste momento mas cada vez está mais de construção, também estamos a falar de reabilitação. Eu podia-lhe falar a estratégia local de habitação. Estabelecia quase intervenções em praticamente 400 habitações e criar mais de quase 200 soluções de habitação nova. Nada disso vai ser possível concretizar até agosto de 2026? A estratégia, ou seja, a estratégia que o PSD votou favoravelmente, que foi votada na Câmara.
E na Assembleia Municipal eu votei a estratégia. Depois, obviamente, a estratégia, e era pouco ambiciosa, mas nós votámos. A estratégia, as candidaturas, é só 1/3 da estratégia. Portanto, a Câmara só apresentou candidaturas para 1/3 daquilo que se comprometeu. Portanto, deixou logo 2/3 para trás. E não desencadeou os processos concursais para fazer esse 1/3. Vai perder mais do que isso. Portanto, neste momento, se a Câmara lançar 10 fogos a construir, eu estou a dizer neste mandato, e se lançar as obras de reabilitação que se comprometeu a fazer na Caneira, mas não era só na Caneira, era noutros bairros, a Câmara, para além de não conseguir cumprir isso em termos práticos até ao limite do PRR... Agosto de 2026? Agosto de 2026 não, está enganado. Junho de 2026. Junho de 2026 tem de ter, e as casas novas têm de estar prontas em março de 2026. Ora, se elas não começaram e nós estamos em junho de 25, agora diga-me lá como é que em 9 meses, eu estou nas obras há 27 anos, e portanto como é que em 9 meses constroem edifícios, vêm da China em contentores, chegam aqui e desmontam-se. Não acredito nisso, a Câmara não fez isso, portanto a Câmara não vai ter essas soluções prontas, e estamos a falar de 10 fogos. Estamos a falar de nada de especial, não é isso que acrescenta. Tinham 200 prometidos, não fizeram nem 10, que foi o que se candidataram, ou que conseguiram lançar, porque se candidataram a mais, candidataram-se à roda de 60 e tal. Portanto, eu não acredito nisso. Em Lisboa, só para ter uma noção e para nós acompanharmos, o Montijo tinha um processo à roda de 30 milhões de euros. Em Lisboa nós já concretizámos à roda de 300 milhões de euros. Claro que a escala é completamente diferente e temos um processo, neste momento, entre reabilitação e construção, são à roda de 10 mil fogos. Se compararmos com o Montijo, que é mais ou menos as contas, é dividido por 10, Montijo devíamos estar à roda dos 1000 fogos neste momento. E agora estamos aqui a falar de raspas de limão. E não é isso que resolve os problemas do Montijo. No Montijo não se constrói habitações desde o tempo da doutora Maria Amélia. Ou seja, o Nuno Canta em 12 anos não fez uma casa, não reabilitou um apartamento. Não acrescentou valor ao Montijo. E, portanto, isso aí, para nós, é um desastre, o que se passa na habitação do Montijo. E a habitação é, por isso, uma das prioridades. A habitação é, de certeza, uma das prioridades. Nós sabemos fazer a habitação, sabemos como é que se faz. Eu já estou nisto há muitos anos, sei quanto é que custa, como é que se ativa, como é que se controla. Portanto, posso dizer, em 4 anos, sim, vamos fazer muito. Na habitação, vamos fazer muito. E tem definido alguma meta que pretende atingir? As metas até conhecer as contas, ser eleito e conhecer as contas do Montijo, como sabe agora com as novas questões que há de contas, já foi até lá a judiciária, portanto nós temos que conhecer melhor o que é que se passa dentro da Câmara. Isso significa se for eleito vai fazer uma auditoria às contas da autarquia? Se eu vou fazer uma auditoria, é uma boa questão, se calhar de certeza que vou auditar parte das contas. Mas uma auditoria forense ou... De certeza que vamos auditar parte das contas. E depois logo se vê o que é que espaço temporal? A que espaço temporal, o que é que a auditoria? Eu não me pronuncio sobre isso, porque as auditorias... Aos últimos 3 mandatos, mais para trás... Eu explico-lhe. É muito simples. As auditorias fazem-se de acordo com o que for verificado. Contrata-se um auditor. O auditor é um especialista. Eu não sou especialista em matéria de economia e finanças, mas contrata-se um especialista e o especialista vai, por amostragem, vai verificar o que é que se passa. E depois aí vai ser ele a determinar qual é o prazo que ele considera razoável para se verificar. Nós, os especialistas, no Montijo, há uma coisa que se recorre pouco a especialistas. E, portanto, nós devemos recorrer eu sou especialista em arquitetura, habitação, nessas matérias, planeamento. Portanto, nós devemos recorrer aos especialistas, que são as pessoas que sabem da matéria e que nos conseguem aconselhar para verificar as situações que sejam da sua área de atuação. E, portanto, nós contrataremos uma entidade independente que irá avaliar e depois se irá pronunciar, irá apresentar um relatório sujeito ao critério dos órgãos da Câmara, e depois esse relatório obviamente é que desencadeará algum processo
Mas será por aí. Se entenderem que aquilo não é para merecedor de uma auditoria muito extensa, será por isso é que são os especialistas. Focava há pouco a área também da educação e acusava os sucessivos executivos do PS de não investirem nas escolas, na remodelação dos equipamentos. Percebe-se também que essa será uma prioridade para Pedro Vieira. E dizia também que foram perdidas candidaturas. Referia-se aqui à candidatura que diz respeito da Escola Básica Dom Pedro Varela. Sim, mas a Câmara podia ter feito mais candidaturas. Perdeu-se essa, mas não se fizeram outras. Portanto, essa era na ordem de cerca de 16 milhões, à roda disso. 16 milhões de euros. Isso. E agora vamos ter um parque escolar, vamos ter uma escola totalmente executada provisória, totalmente executada em contentores, porque o número de crianças tem vindo a crescer, o número de alunos tem vindo a crescer. A Câmara diz que não consegue acompanhar, perceber, antever qual é o crescimento dos alunos, mas eu acho que é previsível. Portanto, todos os anos se inscrevem alunos e tenho a certeza que não apareceram agora os alunos inteiros para uma escola, quando nós vemos em todas as escolas há contentores com salas de aulas instalados. Aquilo que deu a ideia foi que a imigração baralhou completamente as contas, porque o fluxo... Não diga isso, não é essa é o que está na proposta da Câmara, que foi apresentada pela gestão socialista em reunião de Câmara recente, foca exatamente isso. Sim. O problema da pressão migratória na área metropolitana de Lisboa e concretamente no Montijo. Agora, mas veja, vamos pôr assim, existe essa pressão, como é óbvio, mas não apareceram de repente 500 alunos no Montijo. Os meus alunos já andaram na escola, um tem 20, outro tem 15, os meus 2 filhos, e portanto, e já nessa altura estavam a ser instalados contentores na escola. E quando eu fui vereador já estavam a instalar-se contentores na escola, portanto é um problema, estamos a falar, já existe há mais de 10 anos. Agora, se nós fomos adiando a execução de novas escolas, adiou-se o centro escolar de Pegões que vinha do tempo da doutora Maria Amélia, se nós fomos adiando essas soluções, elas vão-se acumulando e de repente é como uma fuga d'água. Se nós não a resolvemos, de repente temos 2, temos 3, de repente é uma torrente que nós não conseguimos estancar. O que se está a passar no Montijo é um bocado isso. Obviamente aliado se calhar também ao problema da imigração, mas temos aqui este adiar sucessivamente dos problemas. Não se focar um problema, peço por interromper, porque nós assistimos a um aumento, a uma pressão, não só a nível da resposta na educação, também de facto, no Serviço Nacional eu não estou aqui a negar que não é um problema. Da habitação. De facto, a imigração constitui de facto um desafio que nós vamos ter de resolver em Portugal, não é só no Montijo, em Portugal. E especialmente nas áreas metropolitanas e em muito especial na área metropolitana de Lisboa e muito especialmente na margem sul de Lisboa. Porquê? Porque os preços da habitação e de algumas soluções de vida ainda são mais atrativos, ainda são mais baixos do que na margem norte e, portanto, essa população vem-se concentrar neste Arco Ribeirinho Sul. Pronto. Focou também a área da higiene e limpeza, a área da higiene urbana e limpeza. Esta é uma situação que tem sido debatida à exaustão, ou por outra, tem sido uma das críticas mais fortes por parte da oposição ao executivo do PS nos últimos anos, debatida à exaustão nas reuniões de Câmara. O que é que defende para ultrapassar este que é um problema não único e exclusivo do Montijo, é um problema que é transversal a vários outros municípios não só na nossa região, no nosso país mesmo, porque também tem a ver diretamente com comportamentos cívicos. Há 2 componentes, mas há uma componente muito, muito importante. A higiene, a limpeza e a manutenção, porque também tem a ver com isto, tem a ver com as calçadas quando não são reparadas, começam-se a levantar. A maior parte das nossas calçadas são em cubos ou em elementos que se vão saltando. Portanto, quando nós não reparamos e não tratamos das coisas de forma sistemática, portanto, não fazemos aquele trabalho dia a dia, as coisas vão-se acumulando.
não há o planeamento dessas tarefas e depois dessas tarefas diárias. A limpeza passa também por esse planeamento, o planeamento dos ciclos de recolha de lixo, o planeamento das localizações dos ecopontos, o planeamento de como é que tudo isso funciona. Isso tem de ser tudo orquestrado de maneira a funcionar tudo em harmonia com a cidade, com as populações, com as zonas rurais também, porque os sistemas têm de ser adaptados às diversas situações. Na questão da limpeza existe aqui um problema enorme que a Câmara e até a Junta não souberam resolver, que há competências que podem ser delegadas nas juntas de freguesia, e há muitos municípios que os fizeram, e essa delegação aproxima os problemas das soluções. E porquê? Porque essa delegação de competências permite com que essas atribuições sejam exercidas pelas juntas. Mas isso foi feito no Montijo. Foi feito e depois foi revertido, lá está. No Montijo temos o PS na Câmara e na Junta, não se entenderam, não conseguiram ultrapassar esse problema. Para este ano de 2025. De repente a Junta devolve competências. Eu não me queria arrastar muito por aí, que toda a gente sabe que houve aqui um problema de má gestão Montijo, e de desentendimento dos dois partidos socialistas que existem ali no Montijo. Portanto, o Partido Socialista aqui não acrescentou nada, mas as soluções passam por encontrar soluções de capacitar as juntas de resolver esses problemas. E a capacitação passa por meios materiais e meios humanos. Os meios materiais, estamos a falar de equipamentos de limpeza modernos. Estamos a falar, o que um funcionário hoje faz com um carrinho e com uma pá das obras. Nós vemos as pessoas no Montijo com uma pá que pesa quase 5 kg, uma pá adequada para as obras, mas não é adequada para recolher o lixo, porque aquilo dá cabo do braço de uma pessoa. E, portanto, existem pás e equipamentos de limpeza, e não estamos a falar de carrinhos, existem equipamentos mecânicos, varredoras, existem varredoras só para passeios, aspiradores urbanos, existe toda uma panóplia de soluções que está adaptada às situações de limpeza, de manutenção e de higiene, e, portanto, nós o que temos de fazer é utilizar as ferramentas certas e modernizar e permitir com que os nossos funcionários até nem tenham tanto desgaste físico. Apostar mais no investimento, na aquisição de equipamentos, de meios, eles nem são assim tão caros, materiais, e também em recursos humanos, é isso? Um aspirador urbano, para ter noção, custa a roda de 3.500 euros. E uma pessoa com um aspirador urbano, ao invés de um carrinho, faz... Mas a Câmara Municipal do Montijo não tem aspiradores urbanos? Não tem aspiradores urbanos, tem varredoras, aquelas coisas com... Varredoras mecânicas. Varredoras que varrem a estrada, mas não tem aspiradores, por exemplo, para resolver o problema dos passeios, e que resolvem logo, e também conseguem recolher objetos de maiores dimensões, conseguem recolher também os cocós dos cães quando acontece, tem logo um botãozinho que carrega e deita logo um desinfetante. Portanto, há toda uma panóplia de soluções que a Câmara de Montijo tem vindo a não concretizar, não faz, pronto, não conhecem, não veem, não investem nessa área. E com um investimento que nem é muito grande, consegue-se obter muito maiores ganhos, porque as pessoas, em vez de varrerem 50 metros ou 100 metros, vão varrer 200 ou 300 e com menos desgaste físico. Isto para aqui é relevante, porque uma das situações é capacitar os funcionários das ferramentas para desempenharem o seu trabalho. Eu, por exemplo, estou nas obras, o meu pai tinha uma serralharia e sempre me disse: tens de utilizar a ferramenta certa para o trabalho certo, não pode ser sempre a chave de fendas, o alicate e o martelo. E existe uma série de ferramentas quando nós estamos a operar num automóvel, chave de velas, chave de bocas, e nós utilizamos a ferramenta certa para, senão andamos a moer uma porca, pronto. E depois a seguir só se faz aquele trabalho mal feito. É um bocado isto nestas situações de manutenção, higiene, limpeza. Se as pessoas tiverem as ferramentas certas, se forem capacitadas, se for dado formação, se lhes for dado melhores condições de trabalho, porque não sei se já viram as condições de trabalho em que funcionam os funcionários da Câmara. Aquilo é um desastre, não têm cantina, não têm um sítio adequado. Muitas vezes devia haver postos de limpeza distribuídos a zonas-chave da cidade, onde já estavam com apoio de casa de banho, com apoio para as pessoas tomarem a refeição, para as pessoas não terem de andar sempre a retornar à base, ou então que todos os dias começam ali naquele ponto e vão fazendo, à medida que se vão afastando, a limpeza e a higiene vão diminuindo.
E porquê? Porque as pessoas não conseguem deslocar-se. Então, se chegarmos às freguesias rurais, há locais onde nem há sequer acesso quase, porque as pessoas têm de ser deslocadas em carrinhos, vêm todas do mesmo sítio. Isso tem de estar disseminado e por isso é que tem de se passar essas competências para as juntas. Tem algumas medidas que possa aqui anunciar que entenda que podem marcar a diferença para as restantes candidaturas que já estão lançadas? Há uma coisa que nós podemos desde já dizer, que é o PDM está em revisão desde 2004 e não sai da revisão porque as pessoas não estão capazes, não há pessoas capazes de terminar uma revisão do PDM que é urgente. É como se nós tivéssemos um telefone de disco, o PDM que nós temos é de 1997, devia ser revisto de 10 em 10 anos, portanto, de 1997 até 2007 era a primeira revisão, de 2007 a 2017 a segunda, nós deveríamos estar a tratar da terceira revisão para entrar em vigor em 2027. O que vai acontecer é que, se tudo correr bem, e se nós formos eleitos vai correr bem, em 2027 iremos ter a primeira revisão do PDM. Não é a terceira, é a primeira. Mas se não correr bem, também tem de acabar por correr não, ela vai correr bem. Prazos. Ela vai correr bem. E tem prazos, já tem prazos há muito tempo e o Partido Socialista nunca cumpriu os prazos. O Partido Comunista em muitas câmaras também não cumpre, mas é preciso perceber que o PSD, se for eleito em coligação com a Iniciativa Liberal, nós prezamos muito os prazos, o dinheiro e as necessidades de monte de gente. O PDM é essencial. Mas quando aponta o dedo ao PS e ao PCP nessa matéria, deixa de fora autarquias do PSD, por exemplo, porquê? Acha que todas cumprem esses prazos? Todas cumpriram? Eu não estou a dizer que todas cumpriram, mas se for medir no país, essa métrica é fácil, se for medido no país, consegue perceber onde é que os PDMs foram mais bem executados ou não, onde é que eles estão a ter resultados ou onde é que não têm e de que modo é que essas populações têm vindo a progredir, porque o PDM é uma ferramenta essencial ao bem-estar das pessoas. O PDM é a ferramenta principal para planear uma cidade. No Montijo nós vemos, a zona ribeirinha não está reabilitada, não se sabe como é que aquilo se vai desenvolver, diz que a APA, que o Porto de Lisboa, que não sei o quê, que ninguém resolve aquilo não se resolve porque aquilo resolve-se no PDM. Ou se estiver no planeamento e se o PDM resolver essas questões ficam ultrapassadas não está de uma vez. No PDM, a requalificação da frente ribeirinha do Monte. Não está previsto no PDM, em que PDM? No 97, veja lá o que é que está no PDM 97. Estou-lhe a perguntar. Eu estou a dizer para ver, veja lá o que é que está. Mas já viu ou não? Eu conheço o PDM 97 como a palma da minha mão. Então pode responder. Eu posso dizer, o PDM 97 previa os barcos no centro da cidade. Onde é que estão os barcos neste momento? Estão no Cais do Seixalinho. Portanto, nem isso foi respeitado no PDM. E a requalificação do centro histórico está no PDM, porque é que não está feito? Se o PDM está em vigor há quase 30 anos, desde 97, e se previa a reabilitação da zona ribeirinha, porque é que o Partido Socialista não fez cumprir o PDM? É muito simples. Os planos existem para se fazer. Quando não existem, o plano diretor municipal do Montijo, nas mãos do Partido Socialista, não é uma ferramenta. Não é. O Partido Socialista só se pretende eternizar no poder. E o PSD e a Iniciativa Liberal pretendem resolver os problemas do Montijo. Portanto, é virar uma página e dizer assim, olha, nós tínhamos aqui um naipe de situações, já passou e agora vamos para o futuro. E o futuro precisa de todas essas ferramentas ativas. Nós, para desenvolvermos a frente ribeirinha do Montijo, vamos precisar do PDM novo, revisto. O PDM antigo já não nos permite fazer isso, porque há aqui constrangimentos ao nível, por exemplo, das alterações climáticas. Tem a ver com a cota a que se pode construir na zona ribeirinha. E, portanto, enquanto essa situação não estiver ultrapassada, aqueles terrenos estão congelados. Portanto... Projetos concretos que possa aqui anunciar? Projetos concretos, a requalificação da zona ribeirinha. Pronto. Já. Essa é uma questão transversal a todas as candidaturas e eu arriscaria a dizer aos últimos atos eleitorais. Falava há pouco de 30 anos, se calhar ouvimos esse compromisso por parte de várias forças político-partidárias desde essa altura ou antes então. O que é facto é que está por completar, está por concretizar, digamos assim. As outras candidaturas representam as forças políticas que governaram Montijo no passado.
E, portanto, elas não tiveram esse compromisso com as pessoas e tiveram essa oportunidade. Nós o que queremos é ganhar a Câmara para concretizar essa oportunidade. E vou-lhe explicar como. Nós, sendo eleitos em outubro, no verão seguinte, estamos a falar em junho, vamos ter uma frente ribeirinha feita. Quer dizer o quê? Feita, quer dizer que está feita. Eu sei como é que se faz e, portanto, vai estar feita. Vai abrir, vai ser inaugurado aos montejenses. Em junho? Em junho. Se os montejenses quiserem, em junho vão acrescentar mais 1 km de frente ribeirinha. Mas em que zona? A frente ribeirinha é toda, até ao Jardim dos Pescadores. Aquilo é para fazer. Estamos a falar na frente ribeirinha, na zona da cidade. Onde a cidade se junta com o rio. A outro lado do cais antigo, vamos dizer assim, do cais dos vapores, até ao Moinho da Modete é para se fazer logo a seguir. E fazer logo a seguir como? Vamos fazer um plano pormenor para resolver aquele bocado da cidade ainda antes de ter o PDM resolvido. A Câmara acabou de assinar um protocolo com a APL, a Administração do Porto de Lisboa, para recuperar esse antigo terminal fluvial do Cais dos Vapores. Para recuperar o edifício. Nós estamos a falar de mais 2 km de frente ribeirinha. Portanto, para o lado nascente, mais 2 km para fazer. Mas admito aproveitar essa ideia que agora a Câmara Municipal tem em vista. Ideia? De conseguir instalar ali prática de atividade desportiva, um centro náutico, um estabelecimento para restauração, a reabilitação daquele imóvel de uma zona descoberta. Veja, também. Mário Rui, a entrevista, eu posso dizer o que é que o comentário, mas o Partido Socialista já não vai ganhar mais a Câmara do Montijo. Portanto, daí a pergunta, se está disposto a aproveitar. Não é aproveitar, o que sai daqui do protocolo que foi assinado hoje é que a Câmara do Montijo... Hoje não, na terça-feira. Na terça-feira, pronto. O que sai daqui é que, neste momento... Terça ou quarta? Olha, o que sai daqui... Quarta-feira. O que sai daqui é que, finalmente, o Montijo vai ter acesso àquele cais. Vai ter acesso àquele cais. O que se vai fazer vai passar muito mais para o projeto que for o vencedor do que o projeto que lá está neste momento, que neste momento não tem credibilidade. Neste momento não tem credibilidade. Teve 28 anos para fazer. Não fez. Portanto, tivesse feito. Os montejenses, eu acho que não se vão deixar enganar mais pelo Partido Socialista. Nem pelo Fernando Caria, que também faz parte do Partido Socialista. É como o lado B do mesmo disco. É um disco riscado que tem duas faces. Já agora aproveito para lhe pedir eu acho que uma avaliação aos seus oponentes. Já que fala em Fernando Caria, Socialista, Ricardo Bernardes, Luís Franco pela CDU e agora Nuno Valente pelo Chega. Fernando Caria, que acabou por se desvincular, foi eleito pelo Partido Socialista, mas acabou por se ter desvinculado do partido e assumido uma candidatura. Desvinculou-se para sair, perdeu as eleições do Partido Socialista e saiu. Ou seja, teve lá 27 anos e meio a concordar com aquilo tudo. E agora é que discordou porque perdeu as eleições e queria ter sido candidato. Não perdeu só eleições, por isso. Perdeu as eleições internas do Partido Socialista. Fernando Caria não foi a votos dentro do Fernando Caria não foi indicado como candidato pelo Partido Socialista, que era o que ele muito ambicionava. Mas não foi a votos, permitam-me fazer só a retificação para ficarmos aqui com rigor. Fernando Caria não se candidatou à Comissão Política. Mas eu não falei da Comissão Política. Eu falei que ele não foi indicado como candidato. É verdade. E, portanto, e decidiu sair do Partido Socialista e avançar com uma candidatura independente. O Partido Socialista tem aqui duas faces que não têm, já me demonstraram nestes anos todos que não têm competência, nem têm capacidade de resolver os problemas porque tiveram mais que oportunidades para os resolverem e não os resolveram. Portanto, seja ao lado A, seja ao lado B do mesmo disco, não vão resolver os problemas do Montijo. E os outros candidatos? E só dividem a sociedade de montijense. O que nós temos é uma candidatura de convergência que quer resolver os problemas ao Montijo. E não é dividir o Montijo, é resolver os problemas. E como é que vê as outras candidaturas protagonizadas por Luís Franco, por parte da CDU, que já foi presidente de uma Câmara, da Câmara Vizinha de Alcochete, e de Nuno Valente pelo Chega? Não conheço nada dessas candidaturas. Conheço os nomes, foram anunciados, não conheço nada, não posso avaliar. O que não conheço, não avalio. Não tenho opinião. Mas conhece Alcochete e com certeza terá acompanhado o Montijo não é certamente o Montijo não é certamente Alcochete.
O Montijo tem uma realidade muito própria, problemas muito mais complexos do que os que tem Alcochete, e o Montijo precisa de alguém que esteja cá há muitos anos. Eu estou cá há muitos anos a estudar o problema do Montijo, e isto não se repete em fórmulas. É como dizer que os problemas da Alemanha agora a gente vai resolvê-los aqui em Portugal utilizando as mesmas fórmulas. Não existem fórmulas para resolver os problemas. Cada território tem a sua realidade. O território do Montijo tem a sua complexidade, até para um território que tem a freguesia de Canha e Pegões, que estão separadas, tem o exclave, tem uma realidade muito própria. É um conceito descontinuado. E, portanto, não vale a pena dizerem-me que vem agora aqui alguém de paraquedas resolver os problemas. Não vem. Não existem soluções tipo. É preciso alguém que conheça e que esteja a trabalhar no Montijo há muitos anos. Eu estou cá há muitos anos enquanto autarca, estou cá há muitos anos enquanto arquiteto, estou cá praticamente no Montijo há 30 anos. A trabalhar. Toda a minha vida de trabalho enquanto arquiteto foi desenvolvida no Montijo. Eu conheço o território do Montijo, porque já fiz projetos em todo o território, em todas as freguesias. Eu conheço o território do Montijo com as palmas da minha mão. Eu, quando estive na faculdade, os trabalhos que fiz académicos foi sobre o Montijo. E, portanto, foi para acrescentar conhecimento do Montijo. Trouxe 60 alunos da faculdade, quando fui vereador, trouxe 60 alunos da Faculdade de Arquitetura a sonharem soluções para o Montijo. Os miúdos estavam completamente assoberbados, isto foi em 2017, estavam completamente assoberbados. Como é que era possível ter aquela frente ribeirinha e não desenvolver? Miúdos do Japão, do México, de Portugal, de toda a parte do mundo. Alunos de Erasmus e de portugueses. E ninguém percebia como é que aquilo não se resolvia. E temos praticamente mais 8 anos e não se resolveu nem mais 1 centímetro da frente ribeirinha. Mas falávamos de projetos, vamos recuperar até porque o tempo passa a correr e estamos perto do final. Elencou a frente ribeirinha e não ia ficar por aí. Pronto, não. Há uma situação que nós temos também muito cara, que é a questão da segurança. Na questão da segurança, nós temos aqui uma situação que tem a ver, o Partido Socialista e o Partido Comunista têm o que um arrepio relativamente à segurança. E nós o que pretendemos, já apresentámos essa ideia, é desenvolver uma polícia municipal. A polícia municipal, só pela sua presença, já aumenta a capacidade de ultrapassar determinados problemas de segurança, porque a Polícia Municipal não tem poderes de investigação, mas tem poderes de atuar em flagrante delito. Só pela sua presença a Polícia Municipal faz isso. Depois a Polícia Municipal pode tratar de alguns assuntos que neste momento são duplicados que são feitos pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR. Ao fazer a Polícia Municipal, vamos soltar efetivos dessas tarefas da PSP e da GNR. Porque nós não é fazer Polícia Municipal para a cidade, é fazer Polícia Municipal para o Concelho. Portanto, e além da Polícia Municipal. E é preciso dar também às forças de segurança que existem melhores condições. A esquadra do Montijo, nós na sede de revisão do PDM, aliás, se calhar nem é preciso, vamos encontrar um local para fazer isso. Tal qual como vamos encontrar uma situação, por exemplo, para resolver outras situações que existem no Montijo, por exemplo, de desporto, um local para fazer um hospital da futura esquadra. Uma esquadra bem feita, bem localizada. Mas isso depende da aprovação da tutela. Depende da aprovação da tutela o quê? O desencadear do selecionar de um terreno para fazer a esquadra? Não, isso é desenvolvido em conjunto. E neste momento nós temos boas relações com a tutela e, portanto, vamos fazer isso muito rapidamente. Logo no primeiro mês, vamos encetar logo conversações com o Ministério da Administração Interna para resolver as questões das esquadras e vamos resolver logo a ativação da Polícia Municipal, que não se ativa de um dia para o outro, demora 2 anos, porque é preciso enquadrar as pessoas e dar formação, adquirir viaturas, há toda uma sucessão. Mas ao fim de 2 anos vai haver Polícia Municipal no Montijo. E o investimento é suportável? O investimento é completamente suportável, até porque é um dos investimentos que a cidade necessita. Portanto, obviamente nós o que temos de fazer é canalizar as verbas para as áreas que são prioritárias e essenciais.
As situações que não são essenciais, nós não podemos canalizar verbas para fazer determinadas coisas, sei lá, atuações de teatro que têm 12 pessoas a assistir, quando nós temos toda uma população necessitada de mais condições de segurança. Ficou algum projeto por anunciar que defenda, que considere prioritário? Vamos definir um local também em sede do PDM para fazer um novo hospital. É preciso fazer um campus hospitalar, vamos definir um novo hospital. Vamos intervir também, por exemplo, na área da proteção civil, trabalhar muito para recuperar os quartéis. Os quartéis dos bombeiros estão sem condições e isso é necessário. É necessário também, ao nível da mobilidade dos transportes, arranjar soluções. É preciso uma alternativa, não só a ligação à ponte, mas é preciso uma alternativa. Nós, por exemplo, prevemos duplicar a parte da Estrada Nacional, criar 2 faixas na Estrada Nacional, entre a rotunda do Gameiro até a rotunda de Sarilhos. Isto porque para desencravar, e depois na Ponte dos Cavalos também vai ter de ser, para desencravar ali a parte do trânsito, para criar fluidez. Quem vai em frente, quem vira, portanto aumentar a fluidez. Vamos criar aqui uma parceria com os privados, tudo o que tem a ver com as atividades económicas. Não existem zonas industriais, não existem centros de saber no Montijo, portanto vamos criar grandes parcerias com a sociedade civil, especialmente com os empresários e com investidores, para trazer atividades económicas, porque o Montijo não se pode transformar só numa zona onde vivem pessoas. Tem de ter trabalho para essas pessoas e tem de ter trabalho com valor acrescentado, não pode ser trabalho só de baixos salários, tem de ser valor acrescentado. Vamos desburocratizar a Câmara, portanto, um procedimento que hoje demora 6 ou 7 ou 8 meses, vamos cumprir os prazos legais e vamos passá-lo a fazer em 2. Se os prazos estão definidos na lei é porque se consegue fazer. Aí vamos, se calhar, revolucionar a maneira de se funcionar em termos da área metropolitana de Lisboa. Muito bem. Estamos mesmo na reta final e eu tenho 2 perguntas. Antes de passar àquele que será o objetivo da sua candidatura, até pode dizer-me qual é o objetivo mínimo e o objetivo máximo. Calculo qual será o objetivo máximo, mas gostava que me explicasse, até porque falou na construção do novo hospital, como é que uma Câmara Municipal pode construir um novo hospital quando não é competência de um município. Eu não falei da construção do novo hospital. Isso foi no passado outra pessoa. O que eu falei foi em definir um local para se construir um novo hospital. Portanto, não existe neste momento definido, este é o terreno reservado para se fazer um novo hospital, para nós ambicionarmos um novo hospital. Se nós não tivermos o local, não podemos depois ambicionar a construí-lo. Portanto, a primeira coisa é definir o sítio, vai ser ali. Planear. Portanto, vai ser ali. E depois tenho a certeza que o trabalho de todos os autarcas, de todos os partidos, de todas as forças políticas, que aquilo vai ser possível. Tenho a certeza, eu sei como é que se faz. E, portanto, se os montigenses acreditarem, eu sei como é que se constrói, sei quanto é que custa, sei como é que se ativam essas... Vai haver fundos europeus em novos quadros comunitários, mas se nós não tivermos o sítio preparado para receber, temos de ter uma gaveta para o dinheiro entrar. Se nós não tivermos essa gaveta, o dinheiro não entra. E ao que tudo indica, terá mesmo de acontecer se concretizar a vinda do novo aeroporto, do Aeroporto Internacional de Lisboa para o Campo de Tiro de Alcochete. Isso é uma condição... E terá que ter unidade de queimados. Está mesmo a entrar na minha cabeça. É assim, se nós não planearmos bem a cidade nos próximos 4 anos, nós, por via do PDM, nós, quando formos receber o aeroporto, vamos ser vítimas do desenvolvimento. Porquê? Porque não preparámos o nosso desenvolvimento. E nós não podemos ser outra vez vítimas do desenvolvimento. Para terminar, quais são os objetivos mínimos e máximos da sua candidatura para estas eleições? Os objetivos desta candidatura, mínimos e máximos, é governar a Câmara do Montijo bem para os montijenses. É aos mínimos e aos máximos. É ganhar as eleições e governar. Está confiante? Estou confiante.
Muito obrigado, Pedro Vieira. Cabeça de lista pela coligação, já podemos assim anunciar, PSD, Iniciativa Liberal, à Câmara Municipal do Montijo. Foi o nosso convidado de hoje em mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana. Até lá, tenha a continuação de uma ótima semana.